Bom dia! Bom dia, minha querida. Bom dia, sejam muito bem-vindas para essa semana maravilhosa, nossa segunda semana com a Roda de Mulheres. Mais uma semana com essas sementes de luz, esses terapeutas queridos que estarão compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Vamos receber a Laura, nossa querida. Olá, olá, bom dia. Olá, minha querida, bom dia. Bom dia, amigo. Tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que você está? Estou muito bem, melhor agora. Eu também, muito feliz. Você tá bem? Como é que estão as coisas? Bem, deixa eu baixar um pouquinho. Tá dando para ouvir a música, Tá, de fundo, bem de fundo. né? Então, estou muito feliz, feliz agora com você aqui, né? Com a gente aqui para compartilhar o seu conhecimento, compartilhar isso que você traz, esse conteúdo lindo que você traz no coração. Bom dia a todas que estão chegando. Bom dia a cada uma. Bom dia com muito carinho. Um Eu prazer preciso. me estar aqui com você. Ai, que coisa boa. O prazer é meu. A minha imagem tá. A luz não tá. Eu coloquei uma luz indireta. Eu tive um pequeno acidente com o meu celular, mas tá dando para me ver, né? Tá assim, partes do processo. A minha ficou muito escura depois que eu coloquei o filtro. Não, tá ótimo. Tá ótimo, beleza. Bom dia, bom dia. Para vocês que estão chegando, essa é a segunda semana da Roda de Mulheres. A Roda de Mulheres tem o objetivo de contribuir com a sua jornada, com o seu despertar. Deixa eu pausar aqui. Com o seu despertar, né? Que os meus processos e os seus processos, que juntas nós consigamos aí nos ajudar, estarmos juntas nessa jornada, compartilhando. Eu estava pensando esses dias, eu assisti uma live do Ali de Maria, ele Hum, faz toda terça-feira, ele faz um Reza Canarinho. é, E ali ele estava falando das coisas que são divinas, né? Da reforma íntima, da devoção. E depois eu fiquei pensando no partilhar, e o partilhar também é algo divino, porque à medida que a gente se encoraja a falar das nossas experiências, das nossas sombras, das nossas dores, a gente, além de ouvir, somos os primeiros a ouvir, né? De ouvir os nossos processos e trabalhar os nossos processos, a gente também contribui com o processo e a jornada de outra mulher. Então, isso, a partilha também é algo muito divino. com É muito certeza. importante que a gente fale das nossas experiências, né? E Muito, é muito. esse, né? E esse é o objetivo da roda, para que a gente tenha essa partilha. E eu fico muito feliz por ter vocês ao meu lado e me ajudando nesse processo. Então, que hoje a gente possa ter mais esse momento de partilha. A Laura, gente, eu conheci a Laura há alguns anos atrás, acho que 2 anos, quase três, se não três, numa palestra que eu fui assistir, e ali eu já me identifiquei. De lá para cá nós estabelecemos essa conexão, e aí eu fui me aprofundando no trabalho da Laura, fui vendo a maneira como ela é apaixonada pelo conhecimento, incansável nessa busca,
nessa entrega, para que possa entregar para nós sempre um conteúdo muito vasto, né? E também que acolhe. E a Laura também foi gostando do meu trabalho, e aí não teve jeito, né? Não. Nós ficamos juntas, ela me abriu um espaço, com muito carinho me acolheu dentro da casa dela, do espaço dela, para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Então, eu tenho muita, muita gratidão. E hoje ela está aqui para falar sobre um tema que ela fala muito bem, que ela traz para a gente, que é a constelação, que faz parte da constelação, né? Nós vamos conversar hoje, né? Sobre essa Sim. ancestralidade feminina. Então, eu quero que você se sinta muito acolhida por todas nós e que você receba esse espaço para você desenvolver esse tema. E eu estarei aqui, se você precisar, aqui partilhando com você também. Viu? Muito bom. Bom dia. Então, em primeiro lugar, pessoal, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindas. Minha gratidão enorme pelo convite. É sempre uma honra estar aqui, né? Principalmente num movimento maravilhoso como esse, que é a Roda de Mulheres. Eu imagino que em breve, lá no Facebook, né, agora em maio, vai mostrar a lembrança de que há um ano fazíamos uma roda para fazer um olhar para a mãe. Porque foi no mês das mães, né? Foi em maio. Então, acho que Verdade. semana que vem já vem uma lembrança linda nossa também, né? É a nossa segunda roda, é importante dizer, sua segunda participação comigo aqui na roda, né? É mesmo, daqui Exatamente. a pouco vem essa lembrança aí para nós. Lembrança linda, porque foi muito linda aquela roda. Ela foi muito, muito tocante, né? Foi sim. Falar de mãe sempre vai mexer, né? Não adianta. Vai. Bom, eu vou começar então me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Laura Zamboto, psicóloga de formação, amante do que eu faço e missão de vida é transformar a vida das pessoas que passam por mim. Ao longo da minha trajetória, eu fui conhecendo as terapias integrativas, complementares, né? Fui entendendo a força que essas terapias trazem, né? E mais do que isso, né? Eu fui experimentando em mim e fui conhecer, fui aprimorar os meus conhecimentos, aprofundar para trazer também para os meus clientes, para os meus pacientes. Né? Então, hoje eu tenho uma vasta possibilidades terapêuticas, né, que eu vim adquirindo nesses últimos 4, 5 anos de estudos, bem focados mesmo, né? E, é muito amor envolvido, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada, né, por todas essas possibilidades, né? Nenhuma exclui a outra, todas elas se complementam. E às vezes o pessoal olha para mim e fala: Nossa, você é psicóloga fazendo isso, né? Fazendo essas coisas, né? Falo: faço mesmo. Não tem como não amar, né, Mi? Eu É falo, a verdade. gente já conversou muito sobre essa questão, né? E a terapia, ela é muito importante. Né? Você passar por um processo terapêutico, você complementar fazendo uma massagem, né, fazendo outros processos, sempre vão trazer muitos benefícios à própria saúde. Então, é muito importante a gente saber que todas se complementam nesse processo, nenhum é único. Né? Então, é por isso que essa parceria dá muito certo, né, Mi? Que a gente se complementa nas nossas possibilidades. Isso. É Bom, verdade. falar sobre a força ancestral feminina, né, é a gente olhar essencialmente de nós. Taime? Tinha dado Tô uma. aqui. Tô aqui. Deu uma caidinha, mas acho que voltou. Voltou. Então, falar sobre a ancestralidade feminina é trazer a força dessas mulheres que vieram antes de nós. E, em primeiro lugar, né, Mia, a gente recebe o feminino da nossa mãe. Então, esse é o primeiro e primordial vínculo que nós temos na nossa vida. É através da mãe, é a nossa matriz para que a gente possa encarnar, para que a gente possa vir. Né? No nosso programa para essa vida, a gente escolhe a mãe e a gente escolhe o pai que a gente precisa ter
Porque vai ser através deles que nós poderemos atingir os nossos objetivos, evoluir enquanto ser humano. Então, são as nossas relações primordiais. Só pedir um favorzinho, você consegue abaixar um pouquinho o volume do seu que está dando eco? Espera aí. Vê se melhorou. Se Então não vamos lá. melhorar, aí eu coloco o fone. Tá, beleza, eu te aviso. É que tava dando, eu pus o fone e tá dando eco aqui, tava dando eco aqui também. Tá. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Dá uma respondida aí para nós, só para a gente saber se estão nos ouvindo bem, se está com algum problema no áudio, se está dando eco aí para vocês também, para a gente continuar. Bom, seguimos. Vamos seguir. Então, Mi, eu acho que o primeiro grande desafio, muito obrigada, Mônica. O primeiro grande desafio nosso, né, para a gente aceitar e trazer a força da nossa ancestralidade, é o olhar para os nossos pais, né? É olhar para eles que nos deram a vida, é olhar para aqueles que disseram sim, né? Em especial a nossa mãe. Porque a mulher, né, nós somos mulheres, né, nós sabemos que se a mulher decide não ter o filho, né, é uma decisão assim que ela toma e a vida se interrompe ali. Então, se nós hoje estamos vivas, estamos encarnadas, estamos desenvolvendo o nosso propósito, foi porque ela falou sim. Né? Então, o sim à vida é o primeiro passo, é o que há de mais importante, né? Para que a gente possa estar aqui. Então, essa força também se dá, né? O receber a força ancestral, quando a gente olha para eles lá atrás, né? Toda a nossa ancestralidade, e fala sim para eles também: eu aceito tudo como foi. Né? Então é um grande desafio para nós olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos avós, que também têm os defeitos deles, né? Que também têm as Sim. limitações deles. Né? A gente sabe o quanto é complexo, principalmente essas relações. Olhar para tudo isso e com muita humildade e amor falar: sim, eu aceito. E de que Vocês fazem. forma, né, Lau? Todas as experiências vivenciadas, né? Sim. De que forma trabalhar o eu aceito, né? Essa aceitação. Exatamente. E é uma aceitação que ela é muito profunda, ela não é só um ato do aceitar em si, né? Falar assim, não, eu aceito tudo como foi. Mas é um aceitar, não é daqui, tá? Assim, da compreensão, é um aceitar daqui, do nosso Do coração, sentir, né? do sentir, né? Então, é um aceitar profundo, é o aceitar da alma, né? Os nossos movimentos da alma são os mais importantes do que os Sim. movimentos pensados, do que os movimentos arquitetados. Né? Então, dizer sim, aceitar tudo como foi e tomar os pais, que é uma expressão que a gente usa muito na constelação, ela vai demandar disso aqui, ó, do amor, vai demandar do nosso coração. Porque aí sim, quando a gente aceita aqui, ó, tudo como foi, o processo volta a fluir, as coisas começam a acontecer, a vida se dá, né, de uma forma profunda, de uma forma bonita, né, e assim nós estamos ligados ao nosso projeto, ao nosso processo, e é como se a gente tivesse a bênção deles, para que a gente possa Tá. seguir. Mas enquanto a gente fica preso nos julgamentos, enquanto a gente fica preso nas coisas que aconteceram, nos condenamentos, mas por que minha mãe fez isso? Porque meu pai fez aquilo? Porque meu avô, minha avó eram aquilo? Né? A gente adora um julgamento, né? Enquanto a gente continua nesse julgamento,
Travou para você? Voltou? Para mim tinha travado um pouquinho. Não sei se Travou. travou aí. Ah, tá. Vocês conseguiram Deixa eu até entender, tirar o. ouvir? Deixa eu até tirar aqui. A sua imagem tá bem embaçada, Mi. É, Aí. a minha tá sem filtro. Tá, eu tirei até o filtro para não carregar o vídeo aqui e fluir melhor. Pessoal que Tá. está assistindo a live, vocês conseguiram pegar o que foi falado ou cortou em alguma parte? Dá só uma resposta para nós, por gentileza, para a gente saber. Travou lá também. Travou? Travou o que eu falei ou travou a Mi? Vocês conseguiram entender o que a Laura falou, passou para vocês? Vamos ver se Não. não Então, conseguiu. pessoal, eu estava falando o seguinte, né? Que enquanto a gente julga as pessoas, né, enquanto a gente julga principalmente os nossos pais, a gente sai do centro, a gente perde a força. Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, Hellinger, ele fala que no centro sentimos leveza. Então, é nesse processo, né, de estar no centro, de estar realmente vinculado com a força dos nossos ancestrais, né, aqueles que nos deram a vida, que passaram esse projeto, esse processo à frente, que a gente consegue seguir. Aí a gente consegue ter a fluidez, é como se nós tivéssemos a bênção dos nossos ancestrais para poder seguir em frente. Estão escutando bem? Como é que está travando? Travou de novo? Tá travando, né, gente? Não está colaborando com a gente hoje. Mi, você está me ouvindo? Aí agora Agora que eu voltou. apareci. Será que sou eu que estou travando ou é você? Não sei, Mi. Ai, que coisa. Eu não vejo mais você nem ninguém, só fico me vendo. Oxe. Será que as pessoas te Eu tô vendo escutaram? você agora. Não sei. Tá travando e Pessoal, pausando. vocês estão Marcinha, vendo e trava. ouvindo? Tá. Vocês estão conseguindo ouvir? Quando trava, trava é a minha imagem ou é a Laura que trava? Eu acho que a gente pode continuar. Trava tudo. Ah, trava as Vixe, duas conexões. Tá bom, Ju. tá Vamos travando tentar geral. ver. Tá travando o vídeo para. Que pena.
Eu não Simone, sei vamos se é o tentar. problema no. Para mim, você está travando bastante, Mi. Está travando a voz e a imagem. Eu também estou te vendo embaçada. Deixa... Bom, vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Ixi, você sumiu Vamos aqui. seguindo. Bom, pessoal, nós vamos tentando seguir, né, na medida em que as internets e o Instagram colaboram com a gente, porque eu imagino que já deve ter bastante gente online nas lives, né? Aí fica um pouquinho mais difícil, né? Mas à medida do possível a gente vai tentando desenvolver aqui a nossa conversa, a nossa linda roda. Voltou-me? Bom, Eu estou te vendo. então, o pessoal que está online, vocês conhecem? Tem alguém que não conhece a constelação familiar? O que eu estou falando aqui está muito fora do que vocês conhecem ou já ouviram falar? Dá um retorno aqui, porque daí a gente explica um pouco mais profundamente o que é para vocês terem uma ideia, tá? Porque é uma ideia original, né, que vem de um alemão chamado Bert Hellinger, em que ele estuda os relacionamentos humanos. Né? E como relacionamentos, o primeiro que nós vamos olhar é o nosso com os nossos pais. Esse é o primordial e mais forte relacionamento que temos. Por mais complexo, por mais difícil, por mais que nós tenhamos problemas e julgamentos, né? Então, se vocês não conhecem a constelação, me avisem que eu explico um pouquinho mais a parte teórica, tá? E não só essa questão da conexão com a mãe antes, para trazer. Com o passar do tempo, a gente vem percebendo que as constelações, né, estão se abrindo, estão se aprofundando, estão indo muito além. E quando a gente estuda os processos terapêuticos com essa visão do sistema familiar, por isso que muitas vezes a gente fala que é um atendimento sistêmico, né? Por isso que a gente fala, ou às vezes algumas pessoas, constelação sistêmica familiar, porque nós vamos estudar o sistema familiar, né? Então, o sistema familiar, quem que vai envolver? O principal é aquele que está à frente. Então, na minha percepção, no meu ponto de vista, eu sou o ponto em que eu vou olhar aqueles que vêm antes de mim. Então, a partir de mim, eu vejo meus pais, meus avós, meus bisavós, tataravós, todos aqueles que vieram antes. Então, nesse momento, eu sou o centro, eu sou o foco. Então, a partir de mim, eu tenho o meu pai e a minha mãe. O meu pai tem o pai dele, a minha mãe tem a mãe dela e o pai dela. Quando a gente olha, né, forma-se quase um V atrás de nós, porque vem eles, depois vem os outros e vai se abrindo. E nesse momento de abertura, né, existem duas vertentes fortes para nós: o pai e o avô paterno, a mãe e a avó materna, né? E isso forma um triângulo que pega eles, eu. Aqui em cima vão ter meus outros avós, né? Minha avó, meu avô materno e minha avó paterna também. Mas esse V, ele é muito importante para nós. Por quê? É por onde vem a força mais primordial para nós. Então, a energia feminina, ela vem de uma forma muito forte para nós mulheres, através da nossa mãe e da nossa avó materna, bisavó materna, tataravó materna, pegando essa linhagem das mulheres. É muito comum, às vezes, a pessoa chegar para mim e falar: ah, mas eu recebo muita influência da minha avó paterna. Vai receber, não tem como não, porque o seu pai também tem 50% do feminino dentro dele, né?
Mas, primordialmente, para que a gente receba a energia feminina, a gente tem que aceitar a nossa mãe. Esse é um dos maiores desafios que todas nós temos hoje. Aceitar a mãe, tomar a vida da mãe, né? Dizer sim a ela. Por mais que esteja complicado, por mais que seja difícil essa relação, que a gente sabe que não é uma relação fácil, principalmente entre mulheres, né? Que existe sempre um embate, existe sempre assim processos não resolvidos, traumas de infância. Então, é primordial olhar para essa relação primeiro. Quando o nosso relacionamento com a mãe está em harmonia, né, e nós conseguimos assim entender que ela também é um ser humano, a gente tira a nossa mãe daquele patamar de Mulher Maravilha, né, daquelas ilusões e projeções, né, que a nossa mãe não pode errar, que a nossa mãe tem que estar sempre disponível para nós, que a nossa mãe isso, que a nossa mãe aquilo, né? Quando a gente sai desse processo de projeção e entende que ela é um ser humano e como um ser humano ela é passível de erros, e o que ela fez para nós foi sempre pensando no melhor, a gente passa a sentir e ter mais fortemente ela aqui. A gente passa a agregar aquilo que ela nos deu, né? A gente passa a ter em nós ela. Quando a gente aceita a mãe, a gente também pode olhar para o outro lado e olhar para o nosso pai. Porque eles juntos foram primordiais para que a gente pudesse estar aqui hoje. No momento da concepção do óvulo, do espermatozoide, a gente recebe 50% de material genético de cada um. Então, não tem como eu falar que eu não tenho minha mãe em mim. Eu tenho minha mãe em mim. E também não tem como eu falar que eu não tenho meu pai em mim. Eu tenho meu pai em mim. Os dois estão em mim, né? As minhas células são compostas deles. Por isso que nos cursos que eu dou, eu sempre pego muito no pé do pessoal, no seguinte sentido: cuidado com o que vocês falam para os filhos de vocês. Se eu tenho as células dos meus pais em mim, qualquer coisa que eles falem sobre mim me atinge diretamente. Se ele fala, se o pai fala, por exemplo, a sua mãe não presta, eu tomo isso para mim, porque eu tenho ressonância com isso, eu tenho minha mãe em mim. Então, 50% de mim também não presta. Agora, se sua mãe fala, porque seu pai é isso, porque seu pai é aquilo, não sei o que, e também entra nesse processo, eu também nego 50% de mim. Então, os nossos pais, biologicamente falando, eles estão em nós. Então, quando eu os julgo, eu também estou me julgando. Quando eles se julgam, eles também estão me julgando. Por isso que por isso que eu falei já várias vezes nessa live que é o relacionamento mais complexo que a gente tem. Relacionamento com mãe, relacionamento com pai, eles são difíceis. Eles são processos, eles são complexos. O Bert Hellinger traz uma frase que ele fala que quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente para si, mas também a toda a sua linhagem. Então, nós mulheres que estamos nesse caminho, que estamos trilhando, que estamos buscando, nós não estamos fazendo isso só por nós. Nós estamos fazendo em honra aos que vieram antes e também aqueles que virão depois, se a gente se permitir, né, dizer sim à vida e dar sequência, né, nessa dádiva. Então, todo esse processo terapêutico, né, todo esse processo do olhar, esse processo das compreensões, eles vêm para o todo, eles não vêm só para mim. É claro que a partir da minha mudança, o resto sente, né? Mas assim, é sempre pensando no todo, é pensando nesse sistema familiar. Você quer comentar alguma coisa, Mi? Eu acho isso, na constelação familiar, é um ato de amor. É muito bonito quando nós entendemos que 50% nosso é mãe e 50% é pai. Eu acho muito bonito também quando você fala que a mãe
acolhe o filho e o pai entrega para a vida. Depois você explica isso. Acho lindo quando você explico. fala isso. E é sim, uma relação complexa, uma relação que demanda muito amor, demanda muita aceitação, muito perdão, mas que quando a gente entende que um movimento nesse campo da constelação familiar pode curar e quebrar padrões de uma ancestralidade toda, que você pode ser essa ferramenta, que você pode ser esse instrumento, isso é muito valioso. Então, Sim. isso que eu tenho para dizer, na verdade, é esse depoimento de que é um ato de amor, que todos Isso. nós poderíamos nos presentear com essa experiência, né? Exato. Como eu não estou com os meus gatos aqui hoje para explicar como é que funciona esse movimento, eu vou usar a minha garrafinha que está aqui. Tá bom. Então é assim, a mãe, ela pega o filho assim, né, acolhendo, cuidando, segurando, porque o feminino, ele é o aconchego, ele é o interno, ele é o cuidado, né? Você pode olhar, quando você estuda a energia feminina, ela é para dentro, ela é a introspecção. Então, eu seguro, eu acalento, eu amamento, né? Então, a gente tende, nós mulheres, a querermos trazer o filho para nós. Por outro lado, vem o homem, né? E com essa energia masculina, né, de castração, com a energia masculina de força, de energia e tudo mais, o que ele faz? Ele pega o filho, geralmente aqui embaixo, segurando e mostrando para o filho o mundo. Então, quando ele faz o movimento, é como se ele apresentasse para essa criança que existe um mundo lá fora, que existem muitas possibilidades, além do colinho da mamãe. Né? Então, o pai, ele vem nesse movimento. Bom dia, Vivi. Ele vem nesse movimento de corte. Né? Para quem estuda psicanálise, Freud fala que o pai castra os filhos, porque senão os filhos ficariam para sempre com sua mãe. E se a gente não faz, né, se não vem o pai e faz esse movimento de corte, futuramente, né, com o desenvolvimento da criança, a criança ela não tem forças para ir para a vida. Porque ela sempre vai ficar voltando, ela sempre vai querer voltar, ela não vai ter forças de seguir sozinha. Né? Então é por isso que é muito importante a energia masculina, é por isso que as mães precisam ter muito cuidado ao se relacionar, ao dizer pareceres que ela pensa sobre o marido para os filhos. Né? Em relação de marido e mulher, o filho não pode se meter. Mas as nossas culturas, né, de que né, tudo junto e misturado, né, vem trazendo um problema, né, de uma forma em geral, de que, pô, eu não tô bem com meu marido, mas eu tenho um filho, o que que eu faço? Eu uso essa criança e coloco ela no meio dessa relação. Quando o filho fica no meio da relação dos pais, ele também perde força. É por isso que muita criança adoece. Porque muitas vezes ela está fora de posição. Ao invés de ela estar na linha abaixo, enquanto filho, ela acaba tomando uma linha diferente. Então ela sobe, ela muda, ela sai da hierarquia, né? Quando não, ainda vira mãe da mãe, pai da mãe, ou mãe do pai, ou pai do pai. Tá? Mas primordialmente falando dessa relação, é muito complicado quando a criança é utilizada como um escudo por um dos dois lados. Quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, eu atendi uma criança. E acho que a menina tinha acho que uns 9, 10 anos, mais ou menos. E era muito doido porque os pais tinham se separado e a menina estava apresentando alguns problemas após a separação. E na conversa, né, entendendo o que estava acontecendo, né, com a menina, era assim, quando ela estava na casa da mãe dela,
A avó e a mãe falavam mal do pai, mas principalmente a avó, a mãe da mãe, falavam mal do pai. Quando ela ia para a casa do pai, o pai e os pais dele falavam mal da mãe. Então a criança ficava no meio dessa relação. Deixa eu fazer assim para o pessoal enxergar. A criança ficava no meio. E que psicológico que uma criança tem para aguentar a mãe falando mal dela e o pai falando mal da mãe, um falando no meio de um fogo cruzado. Então, é um grande desafio. É por isso que quando uma mãe chega para mim falando, eu quero constelar o meu filho, porque o meu filho está com algum problema de saúde, porque o meu filho é ansioso, porque o meu filho isso, porque o meu filho aquilo, eu falo assim, primeiro nós vamos conversar. Vem aqui no meu consultório que nós vamos conversar para entender essa relação. Em geral, quem acaba constelando é a mãe. Não adianta. Quem acaba constelando é a mãe. Por quê? A gente, né, um dos cursos que eu faço também, que é o da alquimia, o nosso professor maior lá, o João Aleixo, ele fala: criança não é para adoecer. Não existe criança doente. O organismo da criança ele é muito novo, ele é um organismo zero bala, é um carro que acabou de sair, né, que acabou de ser produzido. Então não há concepção que você fale assim, criança não pode adoecer. Se a criança está doente, é porque o ambiente está doente. É porque os pais estão com algum problema. Né? Então, olhar para essa relação significa assim, primeiro os pais olharem para a relação deles. Então, esse é um dos movimentos mais complexos que tem. Porque é mais fácil eu falar, a minha criança tem problema, do que falar assim, não, deixa eu ver esse relacionamento, deixa eu resolver aqui primeiro para impactar menos nas crianças em si. Então, é complexo esse movimento, viu? Mas o mais importante, eu acho que assim, é a gente entender que todos os movimentos, né, que todo esse processo, tudo que acontece é feito com amor. Os pais, eles nunca vão ter a intenção de machucar um filho, de fazer algo para prejudicar os filhos, né? Todo esse Érica movimento... acabou de falar isso. Triste saber que mesmo sem a intenção acabamos ferindo nossos filhos. Isso. Por que a constelação familiar ela é tão brilhante na forma de atuação dela? Porque ela traz muitos conceitos, né? E que através desses conceitos que você vai estudando, você vai sentindo, você vai passando pelas constelações, te traz consciência. A partir dessa consciência, eu posso decidir fazer diferente. Né? E é muito bonito quando uma pessoa passa por uma constelação e do nada ela vem o estalo. Porque às vezes não é no dia da constelação que ela vai ter consciência. Às vezes ela vai ter consciência do que foi feito numa constelação meses depois. Né? Então, é por isso que até eu não recomendo fazer uma constelação seguida da outra. Porque precisa dar o tempo da pessoa processar, compreender, ter a consciência e passar a agir diferente. Né? Então, assim, isso demanda muito. Né? Isso não é muito complexo o processo da constelação. Né? A Mi já participou, a Mi já sentiu, ela sabe como é estar no campo, participar do processo. Né? Quando a gente abre uma constelação, a gente acessa informações absurdas, que às vezes você fala assim, minha nossa, o que eu faço com isso? Né? Quem que mandou isso aí? O que eu faço com isso agora? Né? Da onde vem, né? Da onde vem? Gente do céu! Então, assim, é muito complexo. Só que, ao mesmo tempo, é um movimento de autocura muito grande. Porque quanto mais de libertação. Exatamente. Quanto mais eu vou curando e me libertando, mais eu acesso a minha força ancestral. E mais eu me desprendo dos padrões e repetições para que eu possa seguir o meu caminho. Com a força. Não com os pesos. A gente segue muitas vezes com os pesos. Por isso que às vezes eu atendo pessoas que eu pergunto assim, nossa, parece que você se sente crucificada? A pessoa me fala, nossa, eu me sinto, porque parece que eu carrego uma cruz que não é minha. Eu carrego um peso que não é meu. Então, o nosso desafio é receber a força e não os pesos daqueles que vieram antes de nós. Né? Então, por isso que o movimento é muito bonito, porque receber a força demanda assim, um ato de muita humildade perante esses que vieram antes, de eu olhar para eles
com todo o amor do mundo e falar muito obrigada. Muito obrigada pela vida, sabe? Muito obrigada pelo sim que todos vocês disseram antes de mim. Se uma bisavó, uma tataravó tivesse falado um não atrás, eu não estaria aqui hoje. Né? Era só uma palavrinha mágica, assim. Não, não quero. Vou tomar um chazinho, porque eu não posso ter filho agora, porque eu estou num momento complexo da minha vida, porque foi sei lá, uma violação, o que quer que seja. Né? Se alguém tivesse falado um não atrás, eu não estaria aqui hoje. Né? E se eu não estivesse aqui hoje, eu não poderia decidir futuramente falar sim também para ter filhos. E fazer com que a vida continue. E trazendo toda essa força ancestral. Né? Que é a nossa base. Né? Que é o que a gente mais tem de força. É deles, dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. E é possível, Lau, a gente quebrar através, né, como você explicou, da constelação familiar, falando da força feminina. Nossa, foi muito importante isso que você acabou de dizer para mim, e eu tenho certeza que para vocês também, da gente trazer a força e não os percalços, as dificuldades, aquilo que eles também vivenciaram, né? Nossa, isso para mim foi muito Sim. importante. Porque a gente tem, eu tinha a sensação de curar a ancestralidade, mas não de trazer a força deles junto comigo. Isso é muito bonito. Uhum. E no caso das Sim. mulheres que seguem padrões repetitivos, que vão passando de Uhum. mãe para filho, de avó para mãe, da mãe para filha, como é que a gente quebra esse padrão? Como é que tem que ser esse respeito com a ancestralidade de algo que não é bom, que a gente vai seguindo, que a gente quer quebrar esse padrão? De que forma fazer isso com amor? Então, primeiro a gente precisa entender qual padrão, porque existem N padrões. Existem padrões que a gente. Por que a gente repete padrões em primeiro lugar? Porque assim, se nós estamos vivos, é porque algo deu certo. Então, inconscientemente, por mais que eu veja os BOs entre os meus pais, eu vejo que o relacionamento deles deu certo de alguma forma. Então, eu tô Sim, aqui. Então, se minha mãe agia de uma certa forma e meu pai agia de uma certa forma e eu tô aqui hoje, eu tenho a tendência inconsciente de fazer igual, porque deu certo. Só que existem muitos emaranhados que a gente chama na constelação que nós não temos a menor consciência. Porque tem coisas que minha mãe repete porque minha avó fazia. Tem coisas que minha avó repete porque minha bisavó fazia. Então, a constelação ela vai trazendo à tona essas repetições de padrão. Né? Porque às vezes não está em nós, está lá atrás. Eu teve uma vez que eu constelei uma mulher, entrou a mãe, a avó, bisavó, tataravó, eu acho que mais uma ainda antes da tataravó, e eu ainda precisei colocar uma mulher representando 1000 mulheres antes, de um processo que estava lá atrás. Né, que teve, a gente não tem ideia o que foi, o que aconteceu, porque isso já são muitos e muitos anos, né, vai saber quantas centenas de anos que isso aconteceu, que influenciava a pessoa hoje. Né? Então, assim, é muita coisa envolvida. Então, quando a gente constela uma pessoa, né, quando a gente trabalha essa questão no campo familiar, a gente busca a origem. Então, assim, a origem não está em mim. A origem, às vezes, está lá atrás. Está numa avó, bisavó, tataravó. A gente se conecta aí com pelo menos aí de 5 a 7 gerações antes de nós. É claro que as mais perto são as mais influentes. Né? Então, por exemplo, minha avó, até minha bisavó, a influência é maior do que, obviamente, uma tataravó ou os mais antigos, né? sim. Mas, às vezes, a coisa está lá. Quantas vezes em constelações não vem problemas de tataravós que vieram de fora, né? Que moravam na Itália, moravam não sei aonde, vieram para o Brasil. Quantas coisas a gente não pega desse processo que vem à tona? Sim.
Então, essa repetição de padrão, ela envolve muitos aspectos. Então, primeiro eu preciso olhar assim, qual que é o padrão que eu repito? Para daí eu buscar a origem dela, para entender da onde que vem. Porque daí no momento em que esse movimento começa, a mulher vai tomando a força por meio dessas mulheres que vieram antes, né? Que são a mãe, a avó, a bisavó, por essas que procederam. Aí sim, eu vou recebendo, né? E eu já vi muita mulher que está nesse processo de trabalho do feminino que vem trazendo para mim a seguinte questão: mas a minha influência não é da minha avó materna, é da minha avó paterna. Eu falo, ok, mas como é que é a sua relação com a minha mãe? Não, minha mãe, para mim, ela morreu. Então, o que que acontece? Ela nega o feminino dela da mãe e vai buscar nessa avó paterna que lhe deu algo por algum motivo, que a gente não sabe o que é, uma atenção, né, um colo quando ela precisou. Só que se ela nega a mãe, ela vai negar a energia feminina e não vai ser dessa avó paterna que ela vai receber. A avó paterna não tem o que ela busca. Sim, entendi. Lau, esse é um assunto tão, né? É, Permeia tantos outros assuntos. Você sim. sabe, gente, a gente não tá acabando, não. A gente ainda tem 10 minutos, mas se cair, a gente volta. Pode ser, Lau? Com E vocês certeza. ficam. Sabe por quê? A Carol fez uma pergunta que eu acho que pode ser a dúvida de outras mulheres que estão aqui com a gente. Ela É, perguntou o seguinte: vamos lá. quando a mulher decide não ter filho Uhum, e não dar continuidade a essa geração, sim. como é que fica? Como é que é visto isso dentro da constelação familiar? Eu acho que foi isso que a Carol perguntou. Tá, vamos lá. É, existem duas formas de nós honrarmos a vida que nós recebemos dos nossos pais. Quando os pais decidem dar vida, é como se a gente recebesse um caminhão com infinitas moedas. E muitas vezes a gente passa a vida tentando retribuir a vida que nós recebemos. Existem, né, o Bert traz duas opções de como a gente pode honrar a vida que recebemos. Uma delas é tendo filhos. Quando a gente tem filho, a gente passa para frente essa possibilidade, né? Então a gente honra os pais também sendo os pais, né? E até legal porque eu uso muito atendimentos em consultório para testar algumas teorias da constelação. Mesmo a minha mãe, as coisas, meu pai, quando eu passei a ser mãe. Aí sim, parece que a consciência se amplia e você passa a entender por que muitas vezes sua mãe fez A e por que seu pai fez tal coisa. E se eu decido não ter filhos, né, existe uma outra possibilidade de eu fazer aquilo que eu amo, que eu vim para fazer nessa vida, a serviço das outras pessoas. Então, quando eu me coloco a serviço e à disposição do ser humano, eu estou a serviço da vida. Então, isso é uma forma de eu também honrar a vida que eu recebi dos meus pais. Né? Eu não preciso me martirizar, ai meu Deus, nessa vida eu não vou ter filhos, e agora pegar o chicote. Não. Né? Se alinha com o seu propósito, com aquilo que você veio para fazer nessa vida. E a partir disso, faça o melhor, faça com todo o seu amor. Né? Que quando você faz isso, você está servindo o outro. Você é ferramenta de transformação do outro. Você é ferramenta para que a pessoa possa alcançar alguma coisa. Independente do que você faça. Né? Você não precisa ser um cientista, você não precisa estar na NASA para fazer a diferença na vida das pessoas. É no seu dia a dia. É aquilo que você ama, seja na sua massagem. Você fazendo a sua massagem com todo esse amor que você faz, você está servindo a vida. Né? Quando a gente sai de uma massagem, que a gente sai, né? Que você sai assim, parece que tirou assim um caminhão de você, você está relaxada, você está bem. Pô, a Mi ela traz isso de uma forma muito bonita para nós. Né? É que você tem filhos, mas se você não tivesse, você também estaria a serviço da vida fazendo. Isso é o seu propósito, né? A Sim. sua alma que está ali.
Então, se a sim. pessoa assim, ela não estiver em conformidade com o propósito, não estiver materializando aqui no plano físico o que o espírito havia programado antes da encarnação, né, ela vai adoecer. Então aí a gente entra no campo das doenças, né? Então assim, quanto mais vinculado ao meu propósito eu estou, mais eu estou servindo a vida. E aí sim, eu honro o que eu recebi, eu honro as moedas que eu recebi, eu honro a vida que eu recebi dos meus pais. Muito bonito, né? Nossa, gente, lindo demais, né? Ô, Vivi, gratidão, minha flor. Eu amo cuidar de vocês, viu? Uhum. Nossa, lá, que partilha linda, Oh. que bonito. Como é essa questão da entrega, né? Da entrega, independente de ter o filho ou não, da escolha que você faça, mas você vivenciando o seu propósito né, para o outro, na entrega amorosa, você já está cuidando, já está cumprindo o seu papel. Isso é muito bonito, tem um significado absurdo, tenho certeza que ajudou muitas mulheres que estão aqui com a gente hoje. Não E só a nossa tiro, querida Carol. e tira um peso, né, Mi? Porque na sociedade em que a gente vive, a mulher é muito cobrada. Não porque você tem que namorar, você tem que casar, você tem que ter filho, teve o primeiro, tem que ter o segundo. Ah, não vai ter o terceiro. Ah, mas e aí? O que o seu filho está fazendo da vida? Né? É, Então, assim, as cobranças, elas não param. É uma cobrança atrás da outra. E se eu não tivesse alinhado comigo, eu me deixo levar pelo que o pessoal me cobra de algo que não necessariamente eu quero. Porque ninguém sim. falou assim, você tem que ser mãe. Tem que ser uma escolha consciente. Né? O Bert, ele traz muito essa questão da consciência. Você vai adotar uma criança que seja com consciência. Né? Hoje em dia, com esse processo das inseminações e tudo mais, tenha consciência do que você está fazendo. Você decidiu com o seu marido ter um filho, tenha consciência desse movimento. Né? Não é simplesmente assim, eu vou porque... Porque se dependesse dos meus pais, eu já tinha um time de futebol. Mesmo antes de eu casar, né? Porque eu namorava, eles já me cobravam. É por isso que hoje eles têm 4 gatos. Eu fui levando gato. Ai, Leva gato para dentro de casa. muito bom. Que bom, gente. Nossa, lá, deixa eu ver aqui. Vocês têm Bom, mais tem alguma dúvida? quase. Eu tenho uma outra pergunta que a Marcinha fez. Uhum. Eu, ela fez a seguinte pergunta: quando o filho adolescente renega a mãe, Tá. como proceder? Gente, vai cair daqui a pouco, mas permaneçam comigo e com a Laura que a gente volta, tá? Porque o assunto é um assunto muito bonito, é um assunto muito vasto, né? Então, para ela responder essa pergunta e a gente finalizar com vocês com muito carinho, precisa de um tempinho a mais, se vocês puderem permanecer. Você pode ir lá? Opa, bora lá. Pode? Então tá, então vamos ver essa questão da Márcia Martins, minha querida. Então é assim, a adolescência por si só, ela é um período muito conturbado da nossa vida. Porque nós não somos crianças e nós também não somos adultos. O adolescente ele não sabe o que ele é. Ele está no momento de construção da sua identidade, tá? Então, se eu estou construindo a minha identidade, eu vou começar a entender o que eu quero, o que eu não quero, aquilo que me foi imposto e aquilo que eu posso fazer diferente. Né? Então, é o momento em que ele vai começar a aumentar as suas relações. Porque antes era assim, era uma coisinha mais sutil. Na adolescência, ainda mais com a explosão de hormônios, que né, é um processo, um momento em que acontece tudo na nossa vida, muita coisa vem à tona. Quando um filho nega uma das figuras, né, seja mãe ou seja o pai, a minha recomendação é para essa mãe ou para esse pai olhar para a própria relação com os pais deles. Então, por exemplo, se o seu filho está negando, né, se o filho nega a mãe, como é que essa mãe se relaciona com a mãe dela, com a avó dessa criança?
Porque isso pode ser, sim, um movimento de repetir padrão. Porque se minha mãe nega a mãe dela, eu também tenho o direito de negar a minha. Tá? Esse pode ser um movimento inconsciente, tá, pessoal? Quando a gente traz as questões da constelação, são movimentos inconscientes. A pessoa, a criança, quem for, não tem noção dos processos. Tá? Os emaranhados, né, os problemas que a gente tem no sistema, eles não são claros para nós. A gente só se torna claro quando a gente faz os movimentos de constelação ou quando a gente faz a terapia, porque a gente vai ganhando a consciência. Então, a criança pode estar sendo leal a alguém nesse sistema, nesse movimento. Então, é entender a quem essa criança está sendo leal a ponto de negar a própria mãe, a ponto de negar aquela que deu a própria vida. Né? Então, assim, a constelação ajuda sim nessa relação. Por quê? Para entender da onde está vindo, o que ela está negando. Porque se ela está negando a mãe, o menino também está negando o feminino dentro dela. Né? Como que está a relação entre esses pais? A relação está boa? Né? Então, assim, eu preciso olhar como é que essa mãe é em relação à própria mãe e como é que essa mãe está com relação ao próprio pai dessa criança. Né? Por quê? Porque tudo isso vai influenciar na forma em que esse adolescente vai trazer esse movimento a partir de agora. Né? Eu não sei qual que é a idade dele, mas assim, ele está construindo as relações. Né? O adolescente, ele está no momento dele de descobrimento, né? Que é a fase em que a gente mais descobre as coisas do que a própria adolescência. Sim. Né? Que a gente vai explorar, que a gente vai descobrir. Então, se ele não está alinhado com a força do pai e a força da mãe, ele está alinhado com os pesos dessa relação. Né? Então, há algo de errado. E a chance desse adolescente adoecer, desse adolescente estar com as crises de ansiedade, né, que é muito comum hoje, é muito grande. Né? Então, são N aspectos. Né? A gente também pode entrar em questões de abortos, quando tem abortos na família, isso precisa ser visto. Né? Então, assim, são N fatos, que por isso que assim, é difícil dar uma receita. Né? Ah, filho negou a mãe é por conta disso. Tá? Então, não, a gente tem que olhar N fatores desse movimento do próprio sistema. Né? Uma constelação, ela nunca é igual à outra. Né? Pode ser que venha você falando desse relacionamento com o filho, mais 3 mulheres, né, mais 3 mães falando de relacionamento com filhos, e as 4 constelações serão diferentes. Muito Então, bom. assim, ela nunca uma vai ser igual à outra, não adianta. Porque cada pessoa tem a sua própria história, né, Mar? Exatamente. Tá. Exatamente. Muito bom, eu acho que esclareceu, com certeza Que ajudou bom. bastante. A Márcia está agradecendo. Porque filhos, eu acho que é um assunto bem vasto, bem intenso, né? E bem importante para todas nós mães. Então, eu acho que ajudou também bastante mamães, as mamães que estão aqui, né? Eu quero agradecer muito, não, esse momento aqui com você, a sua disponibilidade, contribuir mais uma vez, estar ao meu lado mais uma vez, nessa roda maravilhosa. Eu pretendo, assim, minha vontade, meu desejo é que você esteja sempre comigo, sempre ao meu Estaremos. lado, nesse movimento lindo, nos cursos que você faz, nas formações, nos atendimentos com a psicoterapia, com a constelação familiar, com as formações. Eu acho que logo nós estaremos juntos novamente para estarmos aí nesse abraço, nessa comunhão. Não vejo a hora, porque olha, tá Não fazendo é? uma falta, gente do céu. Não é? Eu trouxe uma poesia para esse momento, para as pessoas que não me conhecem, né? Não conhecem meu trabalho, as queridas que seguem a Laura, que estão aqui conosco hoje, né? Meu nome é Michele, eu trabalho com as massagens terapêuticas, com reiki, também tem um projeto de poesia, o Relaxa e Prosa. Então, a cada live eu entrego uma poesia para vocês. Eu escrevo de manhã, ó, que eu acordo antes da live, e hoje eu escrevi uma para vocês. Eu queria ler